Temos estado a louvar ao nosso Senhor Jesus Cristo, Ele que é o centro de tudo aquilo que nós fazemos, Ele que é a razão de nós existirmos, Ele que é a quem nós celebramos, aquilo que Ele fez por nós, aquilo que Ele tem feito por nós. De todas as nações, línguas, e aqui estão representados várias nações, povos, línguas, culturas, Deus fez um só povo, o seu povo, a família de Deus, a igreja. É isto que celebramos esta manhã e vai ser um dia cheio. E estamos muito alegres pelas visitas aqui presentes também, de forma especial, conosco esta manhã, que se juntaram a nós e desejamos muito que desfrutem este dia. E que esse dia seja inesquecível para todos nós. Seguramente, muitos dos que estão aqui já leram ou assistiram ao filme As Crónicas de Nárnia. Quem é que já leu o livro ou assistiu ao filme As Crónicas de Nárnia? Aqui alguém? Mais alguém? Ok, muitos. Vários. Aqueles que não o fizeram, eu recomendo vivamente que o façam. E que assistam este filme em família, com os vossos filhos. Essa história é uma história maravilhosa e poderosa, que é como uma metáfora da maior história de todas. Este livro conta a história de um local chamado Nárnia, onde reina um poderoso leão chamado Aslan. Uma das personagens mais importantes da história é Edmundo. A história conta-nos que ele cedeu à tentação de uma feiticeira má e tornou-se escravo dela. A única forma de ele voltar a ser livre é que o poderoso leão Aslan se entregasse voluntariamente para ser sacrificado no seu lugar. A cena mais emocionante da história dá-se quando o leão se entrega à feiticeira para ser sacrificado. Há todo um ritual antes da sua morte. Espancam-no, escarnecem dele, cortam a sua juba, até que a feiticeira atravessa um punhal direto no coração do poderoso leão e ele morre. Mas a história não termina aí. O leão ressuscita. Amados, esta história da Nárnia foi escrita por um cristão. E ele quis representar nesta história a maior história de todas. É uma metáfora da história do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É a história sobre quem é Jesus Cristo e o que Ele fez para reconciliar homens pecadores com Deus para todo o sempre. É a história, sim, da sua humilhação. É a história, sim, do seu sofrimento, que voluntariamente se entregou ao mesmo. É a história, sim, da sua morte. Mas tudo isto foi o meio para a mais gloriosa vitória de Cristo e a mais gloriosa vitória da humanidade. A mais gloriosa vitória das nossas almas em Jesus Cristo. Vamos ler os detalhes desta história em Marcos 15. Quem tem a sua Bíblia? Aqueles que não têm podem acompanhar a leitura. Marcos 15. E vamos ao versículo 16. Vamos olhar para o final do Evangelho de Marcos. Assim se chama o Evangelho de Marcos. Evangelho significa boas notícias. E nós sabemos do que se trata todo este livro. Aliás, há livros que nós só sabemos do que se trata ao final do livro. Marcos facilita-nos as coisas. Ele diz-nos do que se vai tratar todo o livro logo ao início do livro. Marcos 1, por exemplo, versículo 1, logo o primeiro versículo diz: este é o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Tudo aquilo que vai ser narrado, tudo aquilo que vai ser revelado, tudo aquilo que foi escrito é para nos apresentar a Jesus Cristo como Filho de Deus. Quem Ele é, a sua identidade e a sua missão. A sua verdadeira missão. O Deus que se fez carne. O Deus que habitou entre nós. O Deus que tinha como missão a cruz.
para a nossa salvação, para a mais gloriosa vitória da história. E o clímax da história acontece no final do livro, do Evangelho de Marcos. Esta parte final que agora vamos ler juntos. Marcos 15, versículo 16. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. E o saudavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora com o fim de o crucificarem. E obrigaram a Simão Cireneu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e Rufo, a carregar-lhe a cruz. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, ele, porém, não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhes sorte para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira quando o crucificaram. E por cima estava em epígrafe a sua acusação: o Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Deixa agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os com ele foram crucificados o insultavam. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora 9. À hora 9 clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres, observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam, e além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido. E tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia há muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para ir embalsamá-lo, e muito cedo no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não tenham medo. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei aos seus discípulos
e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Aqui vemos a maior história de todas. O poderoso leão entregando-se voluntariamente para libertar-nos da escravidão do nosso pecado. Para libertar-nos da condenação eterna. Primeiramente, nós vemos a humilhação do rei. A humilhação do Filho de Deus. Nos primeiros versículos, reparem, a humilhação já tinha começado antes. Aqui vemos outros detalhes da humilhação de Jesus Cristo. Ele se entregou para ser sacrificado em nosso favor. E no versículo 16 diz que reuniram os romanos todo um destacamento. Um destacamento é uma 10ª de uma legião romana. Estamos a falar de cerca de 600 homens. Jesus Cristo esteve nas mãos de 600 homens. 600 homens que mostraram para ele grande insensibilidade. 600 homens que começaram a fazer paródia com ele. E a imitar uma coroação real. O vestiram de púrpura, que era uma cor usada naquele tempo como símbolo de uma alta posição. Teceram-lhe uma coroa de espinhos, ou seja, fazendo uma paródia de uma coroa real. E o saudavam dizendo: salve, rei dos judeus! Esta era a mesma saudação que eles faziam a César. Salve, César! Ave, César! Mas tudo como uma paródia, escarnecendo de Jesus, realizando uma falsa coroação de Jesus como o rei dos judeus. Mal sabiam eles que Jesus e aquele homem que estava diante deles não era apenas o rei dos judeus, mas estavam diante do rei dos reis e senhor dos senhores, que se entregou voluntariamente a eles. Além de todo o desprezo, versículos 19 e 20, além de toda a insensibilidade e escárnio, reparem que estes textos, a brutalidade que faziam para com Jesus Cristo. Ele já ia ser crucificado, era um condenado à morte, mas eles não ficaram satisfeitos com isso. Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele, pondo-se de joelhos o adoravam, depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e vestiram com as suas próprias vestes. Humilhação, escárnio, desprezo, espancamento até se cansarem. 600 homens. E depois levaram Jesus para ser crucificado. Tudo isto porque o poderoso leão, Jesus Cristo, se entregou voluntariamente por nós. Mas ainda não terminou aqui a história. A história continua com a crucificação do rei. Versículo 20, ao final, diz: então conduziram Jesus para fora com o fim de o crucificarem. Versículo 21, tiveram que chamar outro homem, Simão Cireneu, ou seja, da cidade de Cirene, norte de África. Provavelmente, ao acaso, escolheram este homem para carregar a cruz de Jesus Cristo. Os condenados tinham que carregar a sua própria cruz. Mas Jesus teve uma noite sem dormir. Jesus foi açoitado. Jesus foi espancado das mais diversas formas por todo um destacamento de uma legião romana. Ele não estava em condições físicas de poder carregar a sua própria cruz. Os soldados, então, aleatoriamente, como diz o versículo 21, escolheram Simão Cireneu. Mas, amados, cada passo de Jesus Cristo estava no seu perfeito, soberano, absoluto controle. Ao que tudo indica, e por isso a menção de Marcos a este homem, Simão Cireneu, antes de ter sido escolhido pelos soldados romanos, ele foi escolhido pelo Senhor Jesus Cristo para a salvação. E muito provavelmente fruto deste encontro, deste contacto com Jesus Cristo. Ele veio a converter-se, bem como os seus filhos. Um dos seus filhos, provavelmente, Rufo, é o mesmo mencionado
na carta de Romanos, capítulo 16, versículo 13. Por isso Marcos coloca aqui o detalhe do nome dele e dos seus filhos. Cada passo até à cruz foi soberanamente escolhido por Jesus Cristo. Inclusive este encontro com Simão Cireneu para a sua salvação. Versículo 22, nós vemos que levaram-no para uma colina perto de Jerusalém, o lugar da caveira. Quiseram-lhe oferecer vinho com mirra. Esta era uma bebida administrada pelos romanos aos crucificados, com o objetivo de suavizar temporariamente a dor. Agora, não pensem que era por compaixão. Os romanos não tinham compaixão. Era apenas para eles não se debaterem durante a crucificação. Mas nós vemos que Jesus não tomou. Cada ação de Jesus Cristo na cruz foi consciente, deliberada. Ele nunca perdeu o controle da situação. Ele escolheu cada detalhe na sua situação. Ele é o soberano rei. Ele estava se entregando voluntariamente por nós, com propósito por nós, e queria que aquele tempo fosse completamente consciente e não ficar sob o efeito de nenhuma bebida. Versículo 24 diz: então o crucificaram. Amados, só falando do aspecto físico, este não foi um sofrimento qualquer, o que suportou Jesus. Além de todos a humilhação, escárnio, açoites, espancamento, brutalidade, ele foi crucificado. Os próprios romanos consideravam a execução na cruz como a mais cruel e hedionda de todas. Era uma morte dolorosa, cruel, hedionda, desprezível. E nós aqui no versículo 24, vamos ler: então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhes sorte para ver o que levaria cada um. Agora Marcos vai-nos começar a dar detalhes, ínfimos detalhes daquilo que aconteceu neste momento, da crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Marcos quer mostrar para nós que o Filho de Deus está a cumprir a sua missão e está cumprindo as profecias. Isto que aconteceu aqui, de repartirem entre eles, lançarem sorte sobre as suas vestes e dividirem entre eles, é uma profecia e é o cumprimento da palavra de Deus que vemos no Salmo 22. Aqueles que têm as suas Bíblias, vamos ao Salmo 22. Escrita centenas e centenas de anos antes. E este Salmo está cheio de profecias e do cumprimento da palavra na pessoa de Jesus Cristo. Salmo 22, 18 diz: repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Marcos quer-nos fazer pensar ou citar este salmo e o acontecimento daquilo que está a ser cumprido, a fazer-nos transportar para a mensagem que encontramos no Salmo 22, que Jesus Cristo é o Messias, o Rei escolhido por Deus para reinar, e que a sua morte não foi um acidente. Ele foi o cumprimento da palavra de Deus. Ele foi o cumprimento de todas as profecias. No versículo 25, ele é crucificado, Jesus Cristo, às 9 da manhã. Pelo cálculo do tempo judaico, Jesus foi crucificado às 9 da manhã. Também escrevem sobre ele uma placa de madeira e a fixam na cruz acima da cabeça do condenado, o crime pelo qual ele foi condenado. Isto era uma prática muito comum e os versículos vão nos dar estes detalhes. E colocaram nesta placa o Rei dos Judeus. Na verdade, pelos outros evangelhos sabemos que o título foi maior. Este é Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. E efetivamente ali na cruz estava a ser crucificado o Rei. O Rei dos Reis. O Senhor dos Senhores. E versículo 28, mais um detalhe, Marcos diz do cumprimento das profecias, do cumprimento da Escritura. A morte de Jesus Cristo não foi um acidente. A morte de Jesus Cristo não foi uma tragédia. A morte de Jesus Cristo fazia parte do plano soberano de Deus para a nossa salvação. Versículo 28 diz:
E cumpriu-se a Escritura que diz: com malfeitores foi condenado. Este é mais um cumprimento de mais uma profecia. Desta feita, nós encontramos esta mesma profecia em Isaías 53, versículo 12, que relata todo o sofrimento, a morte, a humilhação do Messias, do Salvador. E aqui vemos detalhes no versículo 12 sobre isto que está a acontecer na cruz também. Isaías 53, 12 diz: por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Levou sobre si o pecado de muitos. É isto que Jesus Cristo está a fazer ali, neste exato momento da sua crucificação. Versículo 29 a 32, nós vemos que a insensibilidade, o desprezo, o escárnio continua. Mesmo Jesus estando na cruz, nós vemos isso da parte dos judeus, dos escribas, dos principais sacerdotes, dos líderes religiosos que conheciam as profecias, que conheciam Isaías, que conheciam Salmos. Mas mesmo assim ignoravam completamente que diante deles estava aquele que veio cumprir as profecias. Que diante deles estava o Rei verdadeiro de Israel, do povo de Deus, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Eles tratavam Jesus Cristo como Cristo, o Rei de Israel, com desprezo, com desdém, com escárnio, como os romanos o fizeram também. Até nós vemos aqui que os piores criminosos o insultavam. Às vezes nós pensamos que 2 ladrões foram condenados à morte com Jesus Cristo, à crucificação, porque apenas tinham roubado. Não, os romanos não crucificavam ninguém por ser um ladrão. É porque talvez nesse assalto, e eram conhecidos pelas suas práticas criminosas, eles também instigaram uma rebelião. Gerou morte e talvez até mortes de outros romanos. E por isso é que foram condenados. Estão aqui os piores criminosos que se juntam aos líderes religiosos e todos eles insultando a Jesus Cristo. Ninguém reconheceu qual era a verdadeira identidade de Jesus Cristo. E nós vemos até que os seus discípulos fugiram e o abandonaram, com exceção de João. Até os seus discípulos não podiam aceitar o horror da cruz. Que o seu Rei e o seu Senhor, o Cristo, como Pedro já tinha confessado anteriormente, estava a ser crucificado, humilhado. Não podiam aceitar isso. Ninguém reconheceu qual era a verdadeira identidade e missão de Jesus Cristo. Mas ele estava cumprindo a palavra de Deus. Ele estava cumprindo aquilo que já tinha sido profetizado desde o início. E nós vemos vários detalhes aqui do cumprimento de Jesus Cristo que nós encontramos do Salmo 22, novamente. Os seus insultos, o seu escárnio. Nós vemos no Salmo 22, voltando: todos os que me veem zombem de mim. Afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Era exatamente isto que estava a acontecer, que foi relatado no Evangelho de Marcos. Versículo 12. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Uma referência a líderes, touros, é uma referência à autoridade. Os líderes religiosos o cercavam e zombavam dele. Versículo 13. Contra mim abrem a boca como faz o leão que despadaça e ruge. Versículo 16. Cães me cercam, uma súzia de malfeitores me rodeiam. Traspassaram-me as mãos e os pés. Uma referência aos romanos. Nós vemos Jesus Cristo cumprindo detalhadamente as profecias sobre ele. Cumprindo aqui o Salmo 22, por exemplo. Isaías 53. Versículo 33, voltando ao Evangelho de Marcos, diz que já tinham passado 3 horas de Jesus Cristo. E as últimas 3 horas de Jesus Cristo na cruz, ou seja, do meio-dia
até às 3 da tarde, onde o sol brilha com maior intensidade, houve trevas ali em toda a terra. Esta não foi uma escuridão comum. Isto foi algo inusual. Primeiro estas trevas, imagina, trevas, escuridão, noite ao meio-dia, durante 3 horas naquele momento. Foi algo inusual e também deu-se num dia muito especial, a crucificação de Jesus Cristo. Esse dia era o dia da Páscoa. Era o dia da Páscoa. Esse tempo era o tempo em que o Cordeiro Pascal era sacrificado. E na mesma altura que se celebrava a Páscoa, a libertação do Egito, Israel, sacrificando o Cordeiro por meio do qual, pelo seu sangue, que foi espargido nas portas, nos umbrais, e eles foram livres da morte e livres do Egito, alcançaram a libertação. Nesse mesmo momento, Jesus Cristo estava a entregar-se como o Cordeiro de Deus por nós. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que salva-nos da morte. O Cordeiro de Deus que nos liberta. Trevas na Bíblia é uma imagem sempre quando aparece de juízo de Deus. Sobre Jesus Cristo estava a ser derramado toda a ira de Deus. A ira de Deus que estava destinada a nós foi derramada sobre Ele. O juízo que nós merecíamos, Ele tomou voluntariamente no nosso lugar. Ele é o nosso Cordeiro. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é aquele que nos veio para salvar. Ele foi o sacrifício para o resgate de muitos. É isto que celebramos hoje. É isto que celebramos como cristãos. Versículo 34, mais detalhes nos são dados. As palavras de Jesus Cristo na cruz são palavras em aramaico, que nós temos a tradução para nós. Deus meu, por que me desamparaste? Olha, vamos voltar ao Salmo 22 novamente, versículo 1. É o cumprimento destas mesmas palavras que encontramos no Salmo 22. Deus meu, Salmo 22, versículo 1. Deus meu, por que me desamparaste? As mesmas palavras. Marcos quer deixar-nos claro que Jesus é o Salvador prometido. Que Jesus cumpriu plenamente todas as profecias em relação à sua morte. Que Jesus é o cumprimento da promessa de Deus desde o início. Que viria um Salvador, um descendente de uma mulher, a promessa que fez a Adão e Eva, que iria esmagar a cabeça da serpente. E queria nos libertar da escravidão do pecado e da condenação eterna. Jesus Cristo é aquele que veio. Aquele que foi desamparado por Deus, para que nós pudéssemos ser acolhidos por Deus. Ouvindo as palavras de Jesus Cristo, reparem no versículo 35 e 36, alguns diziam, e começavam dizendo, ele está a chamar por Elias. Vede, chama por Elias. Deixai, vejamos se Elias vem. Nós sabemos que os judeus desejavam sinais e tinham pedido constantemente ao longo do seu ministério na terra a Jesus Cristo que lhe desse sinais que ele era o verdadeiro Messias. E este é mais um esforço de pedirem a Jesus um sinal, de obterem um sinal extraordinário. Havia a crença na época de Jesus, nesta época, entre os judeus, que Elias podia voltar para levar com ele os que estivessem em perigo. Era uma crença popular. Reparem, continuavam diante de sinais extraordinários, trevas e escuridão durante 3 horas. Diante de tudo aquilo que tinham testemunhado de Jesus, milagres, curas de enfermos, ressurreição de mortos, alimentação de multidões. Diante da atitude de Jesus na cruz, durante todo o tempo, mesmo assim, não conseguiriam reconhecer a Jesus Cristo como o verdadeiro Salvador, o verdadeiro Rei. Ali estavam eles diante de alguém muito maior que Elias,
realizando a obra mais grandiosa de todas. Mas mesmo assim o rejeitavam. Eu espero que não seja a mesma situação tua esta manhã. Ao ouvir sobre quem é Jesus Cristo e o que Ele fez. Ao ouvir testemunho de transformação de vidas, como ouvimos através do nosso querido Ivandro. A graça de Deus na sua vida. Eu espero que diante dessas evidências também não continues a rejeitar a Jesus Cristo. Versículo 37. Jesus, dando um grande brado, expirou. Expirou, a terra estremeceu, nos diz noutros evangelhos, não neste. Reparem, cada momento do seu sofrimento, Jesus estava controlando ao mais ínfimo detalhe, até o momento em que entregou o seu espírito. Até ao seu último suspiro, que apesar de toda a sua debilidade física, foi marcante e vigoroso, de uma maneira surpreendente, como um leão poderoso. Porque ali estava o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o próprio Deus se entregando por nós. Versículo 38, tal como cantámos há pouco, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo, indicando que o véu do santuário foi rasgado pelo próprio Deus. No templo era um lugar especial em que Deus manifestava a sua presença em Jerusalém. E havia o lugar santo dos santos, onde só podia entrar uma vez por ano o sumo sacerdote. Nenhum homem podia ter acesso à presença de Deus. Dependia do sacerdote. E mesmo o sumo sacerdote só podia entrar uma vez por ano. Mas aqui vemos que através da obra de Jesus Cristo, o véu do santuário, esta cortina indestrutível, forte, eram 10 pedaços entrelaçados. Os estudos mais recentes apontam que tinha 18 metros de altura e tinha uma grossura de 12 centímetros. Só o próprio Deus é que podia ter rasgado isto. De um só golpe, de alto a baixo. Amados, celebremos isto. O véu está rasgado. Agora temos acesso ao Pai. Agora temos acesso livre à graça de Deus, ao perdão de Deus, à reconciliação com Deus para todo o sempre. Tal como o autor aos Hebreus diz, eu vou ler para vocês, em Hebreus 10:19, sendo assim, irmãos, tenhamos plena confiança para entrar no Santo dos Santos por meio do sangue de Jesus. Aí está a nossa confiança de sermos aceitos por Deus. Não por quem nós somos, não pelo que fazemos ou deixamos de fazer, mas pelo sangue de Jesus Cristo derramado em nosso lugar, que nos dá acesso à casa do Pai. O mais surpreendente em toda esta história é o clamor e a confissão do centurião romano. Aquele que estava encarregado da crucificação. Aquele que acompanhou Jesus Cristo desde o início que ele foi condenado à morte. Até à sua morte, até o seu último suspiro. Diante de tudo aquilo que ele testemunhou. Diante dos sinais. Diante da terra a estremecer. Diante do seu último brado. É um gentil que não conhecia a palavra. É um centurião romano que clama e reconhece quem é Jesus Cristo verdadeiramente. Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Aquilo que os judeus desprezavam, rejeitaram, que os líderes religiosos, um gentil, um romano, foi o primeiro, diante da cruz, diante deste opróbrio da cruz, foi o primeiro a confessar quem era verdadeiramente Jesus Cristo e a crer. Este homem era o Filho de Deus. Temos também aqui mulheres acompanhando Jesus Cristo até ao seu último suspiro. E elas nos ensinam muito no versículo 40, 41, que fala sobre elas e menciona algumas delas e muitas outras que nem são mencionados os nomes delas. Diziam que elas seguiram a Jesus Cristo durante a sua vida, o acompanharam e o serviram.
Amados, isso é para nós como cristãos e que aqueles que se dizem cristãos, não basta com crer. A verdadeira fé é seguir e servir a Jesus Cristo. Tal como estas mulheres. Afeição até ao último momento por Jesus Cristo. Todos os discípulos o tinham abandonado, com exceção de João. Estas mulheres estavam ali, ao pé da cruz. E não só isto, estas mulheres foram as primeiras a ir visitá-lo ao sepulcro. Isto temos depois a continuação, Jesus Cristo é sepultado. Nós vemos que foi sepultado por José de Arimateia. Dá-nos detalhes aqui preciosos para comprovar que Jesus efetivamente morreu, porque há muitos que negam que Jesus morreu. Alguns dizem que ele desmaiou na cruz. Por isso é que depois não acharam o seu corpo. Mas Marcos tem o cuidado de dar testemunhas como José de Arimateia, Nicodemos, Pilatos, o centurião romano. Todos estes dando testemunho que efetivamente Jesus morreu e por isso entregaram o corpo de Jesus. E também as mulheres aqui mencionadas como testemunhas que elas observaram, versículo 47, onde ele foi posto. Houve testemunhas do seu sepultamento. José, Nicodemos, as mulheres, do local exato onde ele foi sepultado. Quando as mulheres visitaram no domingo de manhã, elas não se enganaram no sepulcro. Elas sabiam exatamente onde ir. Isto é muito importante para não deixar dúvidas que de facto Jesus Cristo ressuscitou. E é assim que terminamos olhando para a ressurreição do Rei. Deste leão poderoso que venceu a morte, que venceu Satanás. E as primeiras a testemunharem isto foram mulheres. Isto é muito importante para nós. Primeiro, elas tiveram uma honra especial pela sua fidelidade a Jesus Cristo. Mas, sobretudo naquele tempo, nós temos que entender que mulheres não eram tidas como testemunhas em tribunal. Mas Marcos e os outros que escreveram os Evangelhos falam que as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus Cristo foram mulheres. Se o Evangelho e a ressurreição de Jesus Cristo fosse uma farsa, era muito melhor colocar homens como testemunhas. Evitaria muitas dúvidas. Naquela cultura, naquele tempo. Mas é porque isto é a verdade. Foi isto que aconteceu. Foram mulheres as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus Cristo. A pedra foi removida, era muito grande, as mulheres nem sabiam como fazer, mas quando chegaram lá, Deus providenciou a solução. Não para Jesus Cristo sair, mas para elas testemunharem aquilo que tinha acontecido. A ressurreição de Jesus Cristo, o acontecimento mais glorioso de toda a história e o fundamento da fé cristã. Ele ressuscitou, versículo 5. Ele ressuscitou. Amados, que não leiamos estas palavras como tivéssemos a ler o livro de Dom Quixote ou o manual das Assembleias Deliberativas. Ele ressuscitou. Se Ele não ressuscitou, os apóstolos são os mentirosos. Paulo diz isso mesmo em 1 Coríntios 15. Se Ele não ressuscitou, nós nunca fomos perdoados dos nossos pecados. Se Ele não ressuscitou, é vã a nossa fé. Se Ele não ressuscitou, é vã a nossa pregação e somos os mais infelizes de todos os homens porque cremos numa mentira. É estas palavras que Paulo usa em 1 Coríntios 15. Mas de facto o nosso Senhor ressuscitou. Glória a Deus. Diante de tantas evidências, de tantas testemunhas, só há uma conclusão lógica. Jesus ressuscitou. O leão poderoso saiu do sepulcro e derrotou a Satanás e nos libertou do seu poder. Que maravilhosa esperança que nós temos. E uma grande responsabilidade também. Versículo 7. O anjo diz às mulheres: mas ide e dizei que o sepulcro está vazio. Jesus Cristo ressuscitou. Nós também somos chamados a sermos testemunhas de Jesus Cristo. A pregarmos sobre a sua morte. A pregarmos também sobre a sua ressurreição.
Esta é a mensagem central do Evangelho. Nós temos uma maravilhosa esperança e uma esperança para levar a este mundo. O nosso Rei vive. O nosso Rei reina. E o nosso Rei reinará para todo sempre. Diz o versículo 7, como Ele vos disse. Jesus Cristo cumpriu cada uma das suas palavras. Jesus Cristo cumpriu toda a palavra de Deus, como Ele vos disse. Amigos e irmãos aqui presentes, Ele disse que voltará e nós devemos esperá-lo. Ele voltará para levar-nos para Ele e habitarmos com Ele e reinarmos com Ele para todo sempre. A pergunta para ti esta manhã: o que é que tu vês na crucificação? A morte de um louco ou a vitória do verdadeiro Rei? Tu vês o Filho de Deus entregando a sua vida para resgate de muitos? Eu espero que assim, com a graça de Deus, tu possas ver o Filho de Deus abraçando a cruz para transportar-te para a glória. Crê em Jesus Cristo como o Filho de Deus. Crê na sua obra como única e suficiente para o perdão dos teus pecados e a tua reconciliação com Deus para todo sempre. Crê nele e serás salvo. A ressurreição só é verdadeira esperança de salvação para aqueles que são dele, para aqueles que creem, para aqueles que estão unidos a ele. Para os demais, há uma expectativa horrível de serem julgados pelo Rei dos Reis, que voltará e irá condenar todos aqueles que o rejeitam. Todos os rebeldes, por toda uma eternidade. Para nós que já cremos, o Evangelho que nós pregamos, o Evangelho que nós acabamos de ouvir, ele não é somente para incrédulos ou descrentes. Ele é para ser pregado às nossas almas todos os dias. Nós precisamos do Evangelho. Nós precisamos ser relembrados constantemente e pregar às nossas almas do seu grande amor por nós. E do que Ele conquistou para nós, para todo o sempre. Nós também necessitamos olhar que temos um Salvador amoroso e gracioso, perdoador. Assim foi com Pedro, que o tinha negado 3 vezes. Mas o que é que diz o anjo às mulheres? Ide e contai. E também a Pedro, dando destaque a Pedro, que tinha negado enfaticamente a Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo quer dizer a Pedro que também conta com ele. Ele é um Salvador gracioso e amoroso, que jamais nos deixará, jamais nos abandonará. E mesmo que nós sejamos infiéis, Ele permanecerá fiel para connosco. Nós temos um propósito. Tal como as mulheres, nós também somos chamados a sermos suas testemunhas, a levar esta mensagem, estas boas novas, centrados na obra mais gloriosa de todas, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E nós temos uma confiança maior. A palavra de Deus. Confiemos na palavra de Cristo. Ele não falhará nenhuma das suas promessas para nós. Ele prometeu vir e virá. Sabemos nós que estamos aqui apenas de passagem. Sabemos nós também que Ele nos chamou a carregar uma cruz. Aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Sim, sabemos que primeiro veio a cruz, mas um dia virá a glória. Pela sua ressurreição, pelo triunfo de Jesus Cristo e aquilo que Ele conquistou por nós na cruz, nós temos a esperança da vida eterna e da glória para todo o sempre com Jesus Cristo. Bendita, maravilhosa e maior esperança, que console as nossas almas, fortaleça o nosso espírito e que nos possa constranger a levar esta mensagem a muitos. Vamos orar. Senhor, que assim seja, Pai.
que nós possamos ter esta confiança no Evangelho. Esta esperança, Senhor, em Cristo, em quem Ele é e naquilo que Ele fez, faz e fará. Senhor, que essa seja uma esperança de todos os corações aqui presentes, Pai. Mostra-lhes Cristo, Senhor. Mostra a Jesus Cristo como Filho de Deus, Pai. Mostra, Senhor, que através da morte na cruz e somente através da sua morte, eles podem obter o perdão dos seus pecados, serem justificados, reconciliados contigo para todo o sempre, Senhor. Mostra Cristo, Pai. Mostra o maravilhoso e poderoso leão que se entregou voluntariamente por nós, para a nossa libertação, para a nossa salvação. Louvado e glorificado seja, hoje e sempre, Jesus Cristo. Amém.